Hi people, our English class today is present continuous practice. Nós vamos continuar praticando present continuous. Nós vamos nos focar hoje mais nas formas negativa e na forma interrogativa. Então aqui vocês têm a forma afirmativa, que nós já sabemos que nós utilizamos o verbo to be, utilizamos um verbo principal e no final dele colocamos ing, I am studying, ok? Para fazer a forma negativa, simplesmente você acrescenta um not depois do verbo to be. I am not studying. You are not studying, ok? Depois da palavra que representa o verbo to be, ou seja, depois de am, de is e de are, você acrescenta a palavrinha not para fazer a forma negativa. Já para vocês fazerem a forma interrogativa, vocês vão puxar, né, a palavrinha que representa o verbo to be para antes da pessoa, tá certo? Ao invés de dizer I am, eu digo am I. Ao invés de dizer you are, eu vou dizer are you. Are you studying? Is he studying? Então aqui eu estou perguntando, você está estudando? Ele está estudando? Ela está estudando? E para a gente responder, nós usamos essas short answers, que são respostas curtas, que vocês certamente já conhecem, tá certo? Aí, se a resposta é afirmativa, a gente usa yes. Se é negativa, a gente usa no. Yes, I am. No, I am not. Yes, he is. No, he is not. Ou no, he isn't. Ok? Let's go. Os verbos de hoje que nós vamos estudar são esses verbos que nós temos aqui. To watch, que é o verbo assistir, tá certo? Então, quem assiste pode assistir TV, movie, que é filme, nós já vimos isso, series, que são séries, tá certo? Então, eu posso dizer she is watching TV, she is watching a movie, ok? Aqui nós temos o outro verbo, to sleep, que é o verbo dormir. Para o verbo dormir, simplesmente eu posso dizer I am sleeping well. Eu estou dormindo bem. She is sleeping bad. Ele está dormindo mal, tá certo? Não precisa a gente colocar um complemento específico. Eu posso simplesmente dizer he is sleeping. Ele está dormindo. Temos outro verbo aqui que é o verbo to walk. To walk é o verbo caminhar. Então eu posso dizer I am walking in the park. Eu estou caminhando no parque. She is walking, coloca o ing, in the street. Ela está caminhando na rua, certo? Então, watch, você vai colocar o ing, sleeping, walking. E agora nós vamos para o verbo to swim. To swim é o verbo nadar. Com o verbo to swim, simplesmente a gente pode dizer he is swimming in the pool. Ele está nadando na piscina. Eu posso dizer também he is swimming well ou bad. Well quer dizer bem, bad quer dizer mal, ok? Para fazer para colocar o ing no swim, você vai precisar dobrar esse m aqui, certo? Swim, vão ficar dois m's. To dance é o verbo dançar. Simplesmente eu tiro esse e coloco ing. To dance é um verbo muito simples, né? Para a gente escrever alguma frase com dance, eu posso dizer I am dancing well, she is dancing well, he is dancing well, e assim por diante. To drive é o verbo dirigir. Esses dois verbos aqui, dance e drive, eles vão perder esse para receber o ing. Quando o verbo termina em ele perde esse Aqui nós temos o verbo to drink, que é o verbo beber. É um verbo fácil também. E por último, nós temos o verbo to wash. Né? To wash é o verbo lavar. É muito parecido com to watch, que é assistir. Algumas pessoas costumam se confundir. To wash é lavar. Eu posso lavar dishes, que são pratos, que são louças, desculpem. Eu posso lavar plates, que são pratos. Eu posso lavar clothes, que são roupas. E assim por diante. Então, let's go. Nessa primeira questão, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer a pergunta e dar as respostas,
certo? Primeiro você vai montar a pergunta. What is he ou what is she? Depende da pessoa que está aqui. Logicamente, vocês vão usar what is he doing, what is she doing ou what are they doing. Se alguém quiser usar o you, pode, você vai responder com I. Mas o ideal é que você use he, she ou they, certo? Aqui nós temos they, aqui nós temos he, nós temos they. Então, você vai fazer a pergunta e dar a resposta. Para dar as respostas, vocês vão precisar usar os verbos que nós vimos anteriormente. Watching, né? Aqui eles estão watching, sleeping, walking, swimming, dancing, driving, drinking. A mulher está aqui bebendo água, drink water, ok? Aqui nós temos, ó, eles estão lavando louças, né? Washing the dishes. E aqui vocês têm um modelo, ó, da pergunta e a resposta. A letra A. What are they doing in this moment? They are watching TV in this moment. Então, vocês vão fazer essas perguntas para as demais letras. Eu fiz a letra A. Na segunda questão, vocês vão fazer também uma pergunta que combine com essa resposta, certo? Vocês podem usar o mesmo modelinho lá, olhar e ver qual é a pergunta que vai combinar com cada uma dessas respostas aqui. Eu quero só a pergunta. No número 3, isso aqui é como se fosse um desafiozinho para vocês. Vocês vão precisar pesquisar o significado de alguns desses verbos aqui, certo? E vão completar essas frases. O número 1, ó, she's taking a picture. Ela está tirando uma foto. Então, ele aqui está, ó, amarrando, né, o cadastro do sapato. Vocês vão descobrir qual desse verbo aqui, quais desses verbos aqui, ó, para cada uma dessas imagens. Lembre-se do seguinte, eu vou dar umas dicas. Esse verbo aqui, ó, to tie, quando o verbo termina com esse IE, a gente troca o IE por Y e depois coloca o ING, certo? Aqui nós temos o verbo hide, que termina em E, a gente já sabe que tira esse E para poder colocar o ING. Aqui to wave, certo? A gente tira o E e coloca o ING. Então, vocês vão ver o que é que combina com essas frases aqui para cada uma dessas situações. Completem a frase. Para fazer a próxima questão, vocês vão depender dessa questão aqui. Agora, o que vocês vão fazer? Das questões anteriores, vocês vão fazer isso aqui. Olha, já respondi um. Vocês vão colocar a frase na forma negativa e depois você vai traduzir. She is not taking a picture. Coloquei na forma negativa. Depois do verbo to be, eu acrescentei o not. Agora eu traduzo. Ela não está tirando uma foto. Eu vou traduzir a frase que eu escrevi, tá certo? Não é a frase que está lá, é a que eu escrevi aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa no número 2, 3, 4, 5 e 6. Let's go! O número 5, a última questão para finalizar, vocês vão responder de acordo com a imagem. Aqui está dizendo, is he driving a car? Se for yes, você diz yes, he is, certo? Se for no, no, he isn't. Is he swimming in the pool? Ele está nadando na piscina. Se for yes, yes, he is. Se for no, no, he isn't. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Are they dancing very well? Eles estão dançando muito bem. Vocês estão vendo que é they. Então, yes, they are, se eles estiverem dançando bem. Ou no, they aren't, se eles não estiverem dançando bem. Então, essa questão continua. Aqui, ó, letra C, D e E, vocês vão seguir o mesmo modelo. Essa é a atividade de vocês por hoje. Eu vou deixar também um resumo, assim, mais aprofundado, para quem queira estudar mais para essa questão de terminação, quando é que a gente coloca, quando é que a gente tira uma letra e coloca outra, quando é que a gente dobra algumas letras. Então, para aqueles que têm mais interesse em aprofundar o conteúdo sobre a questão do present continuous. Então, bye for you. I see you next class.